Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 76. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Capítulo 24, ainda, né? Mas já estamos encerrando esse capítulo já. Mais uns 10 vídeos, acredito. Acho que não vai isso não. O próximo vai ser o capítulo 25. Das evocações. Então hoje nós vamos para a pergunta de número 17, né? Então olha só para você ver. Na pergunta de número 17, Allan Kardec, ele pergunta assim, ele interroga os bons espíritos assim: podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, psicografia, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Oxe, oxe, como se diz os nossos amigos baianos, né? Oxe, se pode. Só que nós vamos além, né? Não só através da escrita, não só através da psicografia, e sim através das cordas vocais. Só que através das cordas vocais, muitas pessoas dizem assim, têm o hábito de dizer assim: a língua é o pedaço de carne mais podre que existe no corpo. Não é. Não é a língua. Se nós pararmos para pensar, a língua ela é um órgão tão importante quanto tão importante quanto as vistas, o ouvido, as mãos, os pés. A língua não tem nada a ver. Você entendeu? Então a língua é apenas um apêndice do perispírito e do espírito. Porque podre mesmo é a alma da pessoa. Inferior, primitivo, ignorante, orgulhoso, egoísta, é a alma. Não é a língua da pessoa. Não é a mão que é má. Não é a mão física. Não são os pés que levam a pessoa a um prostíbulo. Os pés apenas respeitam o comando do cérebro. E esse comando vem da onde? Da alma que habita esse determinado corpo. Então nós temos que, de acordo com a pergunta que Kardec fez aos bons espíritos, é lógico que sim. É lógico que sim. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? É lógico que sim. Não só através da escrita, como também através das cordas vocais. Entendendo que tanto através da escrita quanto através das cordas vocais, existe ali um processo inspirativo, intuitivo, semimecânico, mecânico e por que não? Porque os espíritos, eles se utilizam-se das ferramentas que eles têm em mãos. E essas ferramentas que eles têm em mãos é a própria fraqueza do indivíduo ou dos indivíduos. Quantas pessoas
são destruídas por causa da maledicência, né? A maledicência, que significa as fofocas, né? As pessoas que usam o nome das outras pessoas, as pessoas que falam mal da outras pessoas, pessoas que inventam. Pode ter certeza que todas essas pessoas que ficam inventando fofocas aqui, fofocas dali, essas pessoas, elas, além de não passar-se de ser uma pessoa obsidiada, também pode ser classificada como obsessores no próprio corpo físico. Porque é inadmissível você destruir a vida dos outros, sendo que você não tem nada a ver com a vida dos outros. Então, se a pessoa não tem nada a ver com a vida da outra pessoa, a pessoa tem mais que guardar esse sentimento de maledicência, esse desejo de destruir. Mas a gente entende que tudo isso está relacionado ao nível evolutivo de cada qual. Que os espíritos maléficos, eles aproveitam esta inferioridade, né, dessas pessoas para causar assim, discórdia, desunião, e quantas pessoas matam umas às outras por causa de fofoca. Por exemplo mesmo, nós nos encontramos no ano de 2022, né? No ano de 2022, o nosso partido é Deus, o meu presidente é Deus, o meu vice-presidente é Jesus. E todos os bons espíritos que servem a Deus e que servem a Jesus, nós devemos toda a honra e toda a glória, toda a providência divina. E agora, o comentário que eu vou tecer aqui relacionado, paremos para observar, no mundo todo, as discórdias, as desuniões, a falta de amor uns pelos outros. Até parece que na atualidade, agora no ano de 2022, até parece que Roma, de há 2000 anos atrás, ressurgiu no seio da humanidade, porque nunca vimos tanta gente, umas acusando a outra, acusando as outras, magoando as outras, falando mal uma das outras, pessoas perdendo a amizade uma das outras, porque por causa desse partido, por causa daquele partido. Agora, nós sabemos de uma coisa, que se a pessoa realmente são amigos, quem é de fato amigo não perde a amizade um do outro por causa dessas questões. São questões essas todas que devem ser discutidas, porque faz parte de um processo burocrático, né? Faz parte da democracia, mas que não precisa perder a amizade uns dos outros. E pode ter certeza que todos esses que optam pelo vandalismo, que optam pelas greves em determinados setores, são pessoas todas intuídas pelas trevas, a agir daquela forma ali para criar um tumulto no país, no mundo, justamente para que as pessoas não evoluam. Então pode ter certeza que por detrás de todos esses vândalos, espíritos das trevas, espíritos doentes, sofredores, por detrás deles estão
assim, inspirando, os intuindo, agir dessa forma. Então, observa só para você ver. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfiança infundada contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Como já dissemos, não só através da escrita, como também através da psicofonia, através da boca, né? Então as pessoas usam de tudo para poder destruir a outra pessoa, ou as outras pessoas, ou as nações. Mas não podemos nos esquecer que por detrás daquela pessoa, uma espírito que semelhante atrai semelhante, por detrás daquela pessoa, muitos espíritos perversos, sofredores, né, coitado, ali se encontram agindo daquela forma. Agora, é preciso entender que esses espíritos, eles só agem dessa forma porque eles encontram pessoas que vibram semelhante às energias deles. Agora, é preciso entender outra coisa também, que no mundo de expiação e de prova, o qual todos nós nos encontramos, nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas comentam, com o que as pessoas fazem. Eu, por exemplo, eu penso comigo assim: Deus, sabendo, e Jesus, sabendo. O professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, esses sabendo da minha índole, esses sabendo da minha moral, é o que importa. Com todo respeito, eu costumo usar esse termo. O resto, o termo mesmo já diz resto. Então, quem traz a consciência tranquila do dever cumprido, da honestidade, né? Da sinceridade, do amor, do respeito uns para com os outros, bota a cabeça no travesseiro e dorme a noite toda, não se preocupando com o tititi das pessoas, né? Uma vez que a gente entende que as pessoas encarnadas que vivem no tititi estão sendo intuídas pelas trevas. São pessoas no corpo físico, como eu já disse, são obsessores, sendo obsidiados por outros obsessores que encontram-se na erraticidade. Então, dando sequência, os espíritos respondem assim, ó: espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que fazem os homens. Tá vendo só? Não é porque o indivíduo morreu, vamos usar aquele termo assim, que ele deixou de ser o que era aqui na Terra. Então nós temos que prestar atenção nessa questão. O creptomaníaco, quando retorna à parte espiritual, ele continua o creptomaníaco de lá. Aquela pessoa que foi avarenta, que foi maldosa, aquela pessoa que foi orgulhosa, egoísta, ele continua do lado de lá. Aquela pessoa que distorcia as leis divinas aqui na Terra, ele continua distorcendo as leis no plano espiritual. Então, espíritos perversos e invejosos eles podem fazer, eles podem fazer essas desordens através. Agora, a gente entende, né, que semelhante atrai semelhante. Para esses espíritos atuar e destruir um, destruir outro, também se destruir aí um e outro, isso aí é relativo, porque só é destruído aquele que permite ser destruído. Porque se você traz a tua índole
intocável, se você tem a tua consciência em paz de que tudo que estão dizendo, que estão falando, que estão comentando não passa-se de maledicência das trevas que estão atuando em determinadas pessoas, então nada de mal lhe acontece. Nós temos ainda que orar por estas pessoas que agem dessa forma, porque são pessoas doentes, são pessoas influenciadas por espíritos ainda muito necessitados, sofredores que se encontram na erraticidade. Porque aqui no corpo físico, eles agiram daquela forma, deixaram o corpo físico, continuaram agindo. Só que para eles agir de lá para cá, eles precisam encontrar uma ferramenta. E qual é esta ferramenta? Aquelas pessoas que levam uma vida aqui na Terra totalmente desregrada, totalmente promíscua. Enfim, aquelas pessoas que vivem aqui na Terra vamos assim dizer, eu estou procurando um termo para poder não parecer assim muito agressivo, mas aquela pessoa assim que vive distorcendo os desígnios de Deus aqui na Terra, esses seres atraem esses espíritos doentes, sofredores da erraticidade. Então, espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que faz os homens, não é verdade? Então, espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal o que fazem os homens. Quantos seres humanos aqui na Terra que, com todo respeito, de natureza, são perversos, são, assim, maldosos, né? Orgulhosos, egoístas, ciumentos, invejosos. Então, qual é a diferença? Nenhuma. Os espíritos perversos, né, na erraticidade, eles podem fazer tudo que esses seres no corpo físico que aqui se encontram também, maldosos, perversos, eles podem fazer tudo. Então, por isso é que estes devem estar em guarda. Por isso é que os encarnados, eles devem estar em guarda. Você sabe por quê? Porque o processo, como estávamos dizendo, ele é relativo. Observa para você ver, quando é que um apelido pega? Quando é que um apelido pega? Tem gente que tem hábito de colocar apelido nos outros. O apelido pega quando aquele, né, que foi escolhido para aquele apelido ali, quando ele acha ruim. Observa para você ver. Se alguém te coloca um apelido e você acha ruim com a pessoa, aquele apelido vai pegar. Porque aquela pessoa, por uma forma de vingança e por não ter gostado intimamente das tuas atitudes, ele esparrama para todo mundo, ó, chama ele ou ela, diz para você, ela não gosta, mexe com ela para você, mexe com ele para você ver. Chama ele disso para você ver. Aí as pessoas começam a instigar umas às outras. Da mesma coisa, os espíritos. Acontece que nós mesmos é quem fazemos com que as coisas de mal nos aconteçam e as coisas boas também. Então, os espíritos das trevas, os obsessores, eles se utilizam da escrita ou da psicofonia de outras pessoas para poder instigar o mal entre uns e outros aqui na Terra. Mas se você tem a tua consciência tranquila em Deus, em nossa Mãe Maria Santíssima, em Jesus, o que você deve fazer? Orar por estas pessoas todas
e pensar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz nos disse: Pai, perdoe-os, eles ainda não sabem o que fazem. Perdoe-os, eles não sabem do que fazem. Porque não adianta você querer bater de frente com um ignorante ou com uma legião de ignorantes. Não adianta você bater de frente. Deixa que ninguém melhor que o tempo, ninguém melhor que o tempo, ninguém melhor do que a própria consciência da pessoa lhe diga que ele, durante um certo período, agiu de certa forma devido à ignorância e o equívoco que ainda perdurava-se no teu íntimo. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho milhares de pessoas que já disseram tudo de mim. Entrou no ouvido, são no outro. Às vezes que eu percebia que as pessoas estavam falando mal de mim e que eu sabia que elas estavam com a razão, eu ia até aquelas pessoas e dizia: olha, eu de fato eu reconheço que o que vocês estão comentando aí tem fundamento, mas eu vim aqui pedir perdão para vocês e agradecer vocês pelo fato de estarem agindo dessa forma, porque vocês estão me ajudando a evoluir. Porque nós não podemos revidar. Isso é contrário aos desígnios de Deus. Nós devemos agir com amor, com paciência, com tolerância, entendendo que nos encontramos num mundo de expiação e de provas, onde se faz presente praticamente quase que toda a humanidade que se faz presente, encontram-se todas doentes, né? Então, é preciso estar em guarda. É preciso estar em guarda. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: orai e vigiai. Porque nós não sabemos quando é que o inimigo, no bom sentido, tanto encarnado quanto desencarnado, vão agir. Nós não temos noção. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas uma hora ele age. Então, se nós oramos, se nós vigiamos, se nós estamos em guarda, a hora que recebermos aqueles ataques das trevas, encarnadas ou desencarnadas, nós vamos saber agir, nós vamos saber lidar com estas situações, não é? Então, continuando, ele aqui, os bons espíritos dizem assim: os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados. Olha só, ao contrário das trevas, dos espíritos malévolos, né? Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar, nada de mal dizem. Quando os bons espíritos têm de censurar alguma coisa, nada de mal eles dizem. Eles não anunciam catástrofes, desgraças na vida do ser humano, do mundo, da humanidade. Perdão pela colocação, porque eu detesto usar esses termos que parecem um xingamento. Então, mas os bons espíritos, quando eles têm que censurar, nada de mal eles dizem. Eles não impõem, eles não exigem, eles não cobram, eles não interferem. Principalmente no nosso nível, no nível que nós nos encontramos, uma vez dotado do livre-arbítrio mais relativo. Esse relativo, nós que introduzimos no esmiuçamento, para que as pessoas raciocinem um pouquinho de que no nível que nós nos encontramos, nós não somos detentores, não temos capacidade evolutiva
de ser detentor do livre-arbítrio apenas. Nós somos detentor do livre-arbítrio relativo. Relativo, que significa nós recebemos influência tanto das trevas quanto da luz, a depender do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então, você age no bem, você recebe inspiração do bem. Você recebeu inspiração, intuição de alguém, seja do bem ou do mal, isso é relativo. Nós não podemos, para ser só livre-arbítrio, você não pode receber influência de ninguém, a não ser só de você. Aí nós podemos dizer assim, mas isso é impossível. Qual ser que age dessa forma? Por exemplo, isso são termos apenas, porque eles estão além de tudo isso. Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, eles são detentores do livre-arbítrio, porque eles já têm domínio, eles têm domínio sobre si. Nós ainda não nos dominamos, nós nem nos conhecemos. Mas a partir do momento que esse nome é um termo, só termos, Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, devido à evolução deles, estão além do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para aqueles que se encontram no nível que nós nos encontramos. Vamos para o próximo vídeo.